Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estou com um problema aqui na câmera. Não estou conseguindo, não estou conseguindo aparecer para vocês. Já tentei aqui, tá dando esse erro. A câmera está indisponível. Aparece que está ligada, mas foge. Boa noite, Saulo. Deixa eu ver se aparece mais alguém. Não estou conseguindo aparecer. Vocês não estão conseguindo me ver, né? Sim ou não? Não. Tranquilo. Então hoje, não sei o que aconteceu. A câmera não quer funcionar. Já tentei de tudo aqui, mas não tem problema. Só hoje, quando terminar aqui, eu vou tentar resolver. Pode ser algum drive que não instalou corretamente do computador, que ontem ele estava atualizando. Vamos iniciar aqui. Bem, hoje nós iremos fechar o edital, certo? Com razões especiais e notação científica, certo? Vou explicar para vocês os conceitos e a gente vai fazer atividades, né? Uma atividadezinha simples, poucas questões, só para vocês treinarem, certo? E eu acredito que não vai ser muito complicado, não, esses 3, 4 conteúdos de hoje, certo? Então, com isso, a gente encerra o ciclo de aulas teóricas
e a partir da próxima aula vão ser aulas práticas, certo? Só com exercícios, resoluções de questões, resoluções da prova do IF, resoluções da prova do Proitec, certo? Então, é isso, certo? Hoje são os últimos capítulos, os últimos conteúdos do IFRE, tá bom? Então, as razões especiais, elas se dividem em três tópicos, certo? Como assim? O primeiro é a velocidade média, o segundo é escala, e o terceiro é densidade demográfica, certo? Então, esses três conteúdos fazem parte das razões especiais, certo? E também o conteúdo de notação científica, fechando assim quatro conteúdos, os quatro últimos conteúdos da prova do IEF, certo? Ah, professor, o que essas razões especiais têm em comum? Justamente as razões, né? São todas frações, certo? São todas frações. Então, a primeira delas é velocidade média, certo? O que é velocidade média? É a razão entre uma distância percorrida e o intervalo de tempo necessário. Ou você pode só colocar o intervalo de tempo, certo? Como assim, professor? A velocidade média nada mais é do que o ΔS sobre o ΔT. O ΔS é a distância e o ΔT é o tempo. Pronto, só isso. Só isso, professor, eu tenho que aprender só isso. ΔS é a distância e ΔT é o tempo necessário, né, que ele precisa, o intervalo de tempo. Então, vamos supor que uma pessoa quer descobrir a velocidade média para percorrer uma distância de 200 quilômetros em 4 horas. Então, a velocidade média para fazer esse percurso em 4 horas é de 50 quilômetros por hora. Certo? Só basta dividir o 200 pelo 4, que dá 50, e coloca o quilômetro. E entendido, compreendido, todos entenderam, né? Então, velocidade média, só isso. Ah, professor, tem alguma questão aí que alguma vez dê a velocidade média e peça a hora ou peça a distância? Sim, você poderia dizer que a velocidade média de um condutor a 130 quilômetros por hora, ele estava percorrendo porque ele queria percorrer 30 quilômetros, por exemplo. Aí quanto tempo, o delta T, quanto tempo isso ia acontecer? Ou melhor, deixa eu botar aqui 20 quilômetros, né? Quanto tempo isso iria acontecer? Então, o delta T seria igual a 130 quilômetros por hora. Esqueci de colocar aqui a hora, certo? Então, por hora, sobre 20 quilômetros. Então, a distância seria o delta T sobre, você pode simplificar isso com isso, a de 13 dividido por 2, ou até botar um número 140 km por hora, vou botar aqui 140, vai ficar mais fácil, só para vocês entenderem. Quando zero por zero, então daria 7 horas, porque o quilômetro se cancela com esse quilômetro, fica só as horas. Então, a distância seria para percorrer 20 quilômetros a 140 quilômetros por hora,
você gastaria 7 horas, certo? 7 horas não, desculpa, eu inverti aqui. Caso vinha o 140 para baixo, era 20 quilômetros por hora, o 140. Agora sim, desculpa, eu inverti. Só fiz trocar, esqueci que era só trocar de canto aqui. Eu pensei que o delta t estava aqui embaixo, perdão. Então, quando você cancela isso aqui e isso aqui, você vai ter 2 sobre 14 quilômetros, não, hora, certo? Então, delta T é igual. Se eu simplificar isso aqui, eu vou ter 1 sobre 7 de hora. Aí é só você fazer a divisão que você encontra o total de horas aqui, né? Aproximadamente 2, alguma coisa, ou 3, certo? Como é que isso é cobrado? Exercícios propostos, certo? Essa aqui caiu no ano de 2023. Ele diz assim, ó, um membro da comitiva francesa notou que o avião que traria para a cúpula da Amazônia, em Belém, levaria 11 horas e 36 minutos de voo, a uma velocidade média, ou seja, uma velocidade média de 625 quilômetros por hora. Dessa forma, ele deduziu que a distância da França a Belém era. Então, a fórmula de velocidade média seria ΔS sobre ΔT. Né? A velocidade média, ele disse que era 625 quilômetros por hora. Isso é igual a ΔS, que ele quer saber, ou seja, é a distância que ele quer saber. Ele disse que o tempo era 11 horas e 36 minutos. 11 horas e 36 minutos é o nosso ΔT. 11 horas e 36 minutos. 11h36. Se você quiser, né, que é o correto a ser feito, é transformar tudo isso aqui em horas. Por quê? Porque fica mais fácil de eu cancelar com esse H aqui, certo? Então, isso aqui seria 11,6 horas. Ah, professor, como é que eu transformo? Lembre-se, 1 hora equivale a 60 minutos. Quantas horas equivalem 36 minutos? Certo? Então, quando você fizesse isso, dava 0,6. Aí 0,6 com 11, 11,6. Então, isso aqui era 11,6 horas. Então, quando eu passo aqui multiplicando isso aqui dividindo, né, meio pelos extremos, eu vou ter que ΔS vai ser 11,6 vezes 625, que nada mais é que 7.250, ou seja, letra A. Entenderam? Show. Ah, eu tô preocupado com a câmera aqui, não deu certo. Agora é escala. Escala. Aqui, escala. O que é escala? Escala é a razão entre sua representação e sua representação real. Como assim, professor? Uma representação em miniatura sobre a representação real. E a fórmula pode ser dada, certo? Aqui, ó. E de escalas é igual a Dzinho sobre Dzão, onde Dzinho, né, escala, é igual a Dzinho sobre Dzão, onde esse Dzinho é a representação, né, aquela miniatura, e esse Dzão é a representação real. Por exemplo, eu tenho um quadro que ele é 1 por 50. Eu vou dizer aqui que a cada 1 centímetro, vou dizer 1 centímetro, desse meu quadro em miniatura, equivale a 50 centímetros do quadro real. Certo? Vou mostrar no exercício, fica mais claro para vocês. Ó, o ponto A está localizado a 12 quilômetros do ponto B, ou seja, do ponto A
até o ponto B são 12 quilômetros. Na superfície terrestre. Isso aqui é o ponto real. Aí, olhando esses dois pontos em um mapa, é possível identificar que a distância entre eles é de 5 centímetros. Aí, os dois pontos em um mapa. Ou seja, eu estou olhando aqui no mapa, é 5 centímetros. Mas a distância real é 12 centímetros. Aí, então, a escala seria 5 sobre 12. Não, não poderia, certo? Vou explicar a vocês agora. Por que não poderia? Ó, observe que o Dzinho realmente é 5 centímetros e o Dzão realmente é 12 quilômetros. O que está impedindo que seja 5 sobre 12 é justamente isso aqui, ó, as medidas de comprimento. Um está em centímetro e o outro está em quilômetros. Ó, observe o seguinte, que eles não estão na mesma unidade de medida. Para que se possa aplicar a fórmula, é necessário colocar as medidas na mesma unidade. E para isso, basta transformar o 12 quilômetros em centímetros, certo? Então, 12 quilômetros é o mesmo que 1.200.000 centímetros. Agora sim, eu posso colocar um em cima do outro. Então, 5 aqui, 1.200.000 aqui embaixo, né? Eu vou simplificar tudo aqui por 5, né? 5 dividido para 5 dá 1, e 1.200.000 dividido para 5 dá 240.000. Simples. Como é que isso é cobrado, professor? Vamos olhar agora. IF 2023, né? Como lembrança da Cúpula da Amazônia, uma empresa entregou uma miniatura retangular ao Parque Mangal das Graças, né? Sabendo que essa miniatura tinha dimensões de 12 centímetros e 8 centímetros de largura, e que foi feita de uma escala de 1 para 5.000, a área real do Mangal das Graças, que foi representada em metros quadrados, na miniatura é. Então, se ele foi representado em metros quadrados, vamos ver que aqui, né? Eu tenho o seguinte, eu tenho que 2 centímetros nada mais é do que 0,2 metros. Concordam comigo? 2 centímetros, 2 centímetros é igual a 0,02 metros. De igual forma, 8 centímetros equivale a 0,08 metros. Agora, observe o seguinte, se um está para 5.000, basta que eu pegue o quê? Basta que eu pegue o 0, né, para descobrir essa área aqui de lado, o 0,02 e multiplique por 5.000. Ó, 5.000, para mim saber o meu total, certo? Basta que eu faça isso. Vezes 5.000. Esqueci o outro zero. Que dá 100, certo? E, da mesma maneira, o que eu tenho que fazer aqui? Pegar o 0,08 e multiplicar, né? 0,08 e multiplicar por 5.000, que dá aqui 400. Agora perceba que o tamanho real é 100, vou botar esse 100 para baixo porque está menor, né? 100 aqui e 400 aqui. Eu quero descobrir essa área. Então, para descobrir essa área, seria 400 vezes 100, que daria 40.000. Resposta correta. Letra A. Alguma dúvida? Até então, tranquilo. Tranquilo, né? Se de 1 para 5.000, quanto é que tá? 0,8. Tranquilo. Densidade demográfica é o próximo, certo? O que é densidade demográfica? Certo? É a razão entre o total de habitantes de uma determinada área pela área dessa região. Número de habitantes dividido pela área, certo? Então, a fórmula é essa aqui.
Então, a densidade é igual ao número de habitantes dividido pela área. Só isso. Só isso, professor. Só isso. Certo? Não tem muito o que se trabalhar, né? Então, vamos aqui a um exemplo. Com relação à população, uma pequena cidade do interior possui um total de 8.000 habitantes e uma área de 10 quilômetros quadrados. Portanto, ao calcular a densidade demográfica dessa cidade, encontramos quanto? Tem aqui as alternativas. Então, tem a solução. Então, se eu tenho 8.000 em cima e 10.000 embaixo, quando eu faço essa divisão, eu vou ter 800. 800 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Ou seja, letra B é a solução, certo? Como é que cai aqui, ó, IFRN 2021? O texto 1 comenta que, de acordo com o Conselho Indigenista do Missionário, somente a terra indígena, né, o TI, desse canto, né, Munduruku, existem mais de 500 garimpos ilegais. Sabendo que a TI de Munduruku tem aproximadamente 2.400.000 hectares, ó, tem aproximadamente 2.400.000 hectares, ou seja, isso aqui é a minha área. E se considerarmos o número exato de 5.000 garimpos ilegais, a cada 100 garimpeiros em cada garimpo, ou seja, o número de habitantes seria 500 vezes 100. Por quê? Porque em cada garimpo tem 100 garimpeiros. Então, isso aqui daria 5.000. E eu já tenho a nossa área, né, que é 2.400.000. Agora é só aplicar o quê? A densidade demográfica em habitantes por hectare seria o quê? Então, a densidade seria o número de habitantes, que no nosso caso é 5.000, sobre a área, que no nosso caso é 2.400.000. Esses três zeros, somos com esses três zeros, então isso aqui vai ser 5 sobre 2.400. Olho para as alternativas e já encontro a resposta, certo? Dúvida? Tudo tranquilo? Já vimos três, né? Velocidade média, distância, dividido pelo tempo. Escala, a representação sobre a representação real. Densidade demográfica, o número de habitantes sobre a área. Pronto, é só fração. E agora, por fim, né, para a gente fechar aqui o edital, nós temos o último conteúdo, que é notação científica, certo? Notação científica é um método, certo, de escrever números usando potências de base 10, tornando-se uma maneira conveniente de representar números muito grandes ou muito pequenos de uma maneira mais compacta. Só tem uma regra, duas, aliás. Um número em notação científica é expresso no seguinte formato: n, que é um número pertencente ao conjunto dos números reais, porém esse n é igual ou maior que 1 e menor que 10. Vou até grifar aqui. Ele é igual ou maior que 1 e menor que 10. E esse nzinho aqui, que é o expoente, certo? Ele é um número inteiro. É um número inteiro. Portanto, como é que eu posso escrever uma notação científica? Ó, 19 vezes 10 elevado a 3. Esse número é maior do que 1? Sim. Só que ele é menor que 10? Não, então eu não posso escrevê-lo assim. Tenho 1,9. Ó, 1,9 é maior que 1 e menor que 10. Então eu posso deixar esse aqui. O expoente é 3 positivo. É um número inteiro? Sim.
Certo, professor. E se eu tivesse o menos 3? Esse número também é um número inteiro. Lembre-se do conjunto dos números inteiros. Quem são o conjunto dos números inteiros? Os 3, 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, ele vai para a esquerda até o infinito e também vai para a direita até o infinito. Ou seja, são todos os números naturais e os números, todos os números negativos, certo? Todos os números naturais positivos e todos os números negativos, certo? Então, esse é o conjunto dos inteiros, certo? Esse é o conjunto dos inteiros. Então, por isso que aqui pode vir o menos 3. Ah, professor, se tivesse o 0,678, 9, 1, 3, poderia? Não, isso não é um número inteiro, certo? Então, novamente, é um número igual ou maior que 1 e menor que 10. Ou seja, o número que está multiplicando a potência de base 10, ele é um número igual ou maior que 1 e menor que 10, certo? Por exemplo, aqui nessa do Proitec, aqui, ó, o texto indica que a FIFA projeta faturar, né, 1,4 bilhão de euros. Considerando que cada euro vale R$ 4, o faturamento da FIFA em notação científica é um carro muito completo. Ó. Mas aqui, esse número é maior que 1? Sim. É menor que 10? Não, então não pode ser assim. Esse número aqui é maior que 1? Sim. Mas é menor que 10? Não, então esse aqui está eliminado. O número aqui é maior que 1 e menor que 10. O número aqui é menor que 1 e maior que 10. Então, a resposta está entre A e B. Certo? Então, aqui, ó, sabendo que cada euro vale R$ 4.000, basta multiplicar por 1,4 bilhões por 4. Ou seja, 1,4 vezes 4 dá 5,6. Agora, como se trata de bilhões, né? Então, são seguidos de 9 zeros. Por isso que é 10 elevado a 9, que é letra B. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Como é que é cobrado? 2017. O relatório da Fiesp informa que o prejuízo em setores fundamentais causado pela corrupção chega em torno de 69 bilhões de reais, né? A representação dessa quantidade em notação científica então você olha para cá, olha para cá, olha para cá e olha para cá, todos os números estão corretos, né? São todos menores que 10 e maior ou igual a 1, né? Maior que 1 no nosso caso aqui. Então, se é 69 bilhões, é 69 seguido de 9 zeros, certo? Perceba que aqui eu já tenho quantas casas? 9. Eu tenho que dar mais uma, 10. Então, o único que tem o expoente 10 é a letra C. Ah, professor, se fosse um número negativo, o expoente seria negativo. Como assim? Vamos dizer que ele quer representar 0,004 em notação científica. Como é que eu represento isso? Isso seria, ó, vou andar com a casa 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado a 4. Menos 4, aliás. Certo? Ok? Tranquilo. Alguma dúvida? Nenhuma? Então vamos para os exercícios. Vou deixar que vocês façam essa. Ah, vai ter que diminuir. Façam essa primeira questão. Certo? Vou pedir que vocês façam a um e deixa eu ver se dá para fazer a 2. Tá. Vou pedir que vocês façam a um e a 2. Tranquilo?
2A, 2B. A1 realmente é A. A2, A, 2B. Isso. A2 também é B. Tranquilo, tranquilo. Aqui, como ele que era idêntico àquela outra, só mudava que a velocidade era 655, né? Só precisava multiplicar por 11,6, né? A nossa distância. Aqui seria de 7.598 quilômetros. Tranquilo. Essa daqui é uma equipe estando participou de uma tecnologia na cidade vizinha para conhecer o Parque Zoológico. O homem pegou uma distância de 180 quilômetros a 3 horas. Então era só calcular 180 dividido por 3, logo a velocidade média seria de 60 km por hora. Letra B, tranquilamente. 4, 4, 4. Deixa eu diminuir isso um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu subir. Aqui, pronto. Para vocês fazerem a 3 e a 4. 3 e 4. Isso. Vamos colocando 3 e 4, que eu tive um susto, que eu sei que vocês estavam fazendo outra questão. Como assim 1 e 2? Eu entendi, 3 e 4, né? Aí todas as vezes foi C, né? Tem um detalhe nessa 4 aí. Ó. Essa daqui, durante a campanha de vacinação em comunidades rurais, uma equipe de saúde precisou se deslocar do carro entre várias localidades, né? O veículo manteve uma velocidade média de 75 km por hora durante todo o percurso e a viagem durou 4 horas. Ao final do trajeto, a equipe chegou ao destino dentro do horário previsto para iniciar os atendimentos. Com base nessas informações, qual foi a distância total percorrida? Então, ele novamente quer saber a distância, né? Então, a velocidade média aqui foi de 75 km por hora, a distância que foi, né? O tempo, aliás, foi de 4 horas, então aqui bastava pegar aqui a distância, que é o ΔS, vai ser igual a 75 vezes 4. Logo, a distância, que é o ΔS, é igual a 300 quilômetros, letra C. Essa alternativa 4, ela tinha um segredo aqui, certo? 1 centímetro para 500 centímetros. Então, se 1 centímetro está para 500, né, centímetros, 8 centímetros
está para quantos centímetros? É. Quando você fizesse isso aqui, você ia ter x igual a 8 vezes 5 dá 40, ou seja, aqui iria ficar com 4.000 centímetros, certo? 4.000 centímetros não tem aqui, porque aqui a resposta está em metros. Ou seja, 4.000 centímetros é o mesmo que 40 metros. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Já aqui para vocês responderem essa aqui também. A 5 e a 6. Deixa a letra D ficou do outro lado, né? Show. Então a escala aqui seria, vou deixar o 12 em cima. Aqui é 12 centímetros, aqui é 36 metros. Ó, 36 metros equivale a 3.600 centímetros, certo? Então, isso aqui seria 3.600. Dá para dividir em cima e embaixo por 12. Né? Então, a escala seria igual a 12 dividido por 12 dá 1. E 3.600 dividido por 12 daria 300. Letra C. Aí nessa 6 eles o município de Vale Verde possui uma população de 18 mil habitantes, distribuída em uma área territorial de 120 quilômetros quadrados. A prefeitura deseja calcular a densidade demográfica para planejar a construção de novas escolas, postos de saúde e áreas de lazer. Qual a densidade demográfica desse município? Então, a densidade demográfica é igual ao número de habitantes dividido pela área. Né? No nosso caso aqui, eu vou fazer tudo aqui na frente. O número de habitantes era 18 mil, certo? Dividido por 120. Isso aqui dividido por isso. E 180 dividido por 12, 150, não é isso? 180, 180 não, 1.800. Tava até estranhando. 150 habitantes por quilômetro quadrado. Letra C. Tranquilo. Pronto, vocês fazerem a 7 e a 8.
Isso aí é chatinho de fazer por conta dos números que são muito grandes, né? Mas dá uma simplificada, a questão sai. Vamos conferir. Tipologia de densidade demográfica, né? Que eu vou fazer aqui na frente. É o número de habitantes, 42 mil, sobre 350. Dá para simplificar isso com esse. E a densidade, no nosso caso aqui, 4.200 dividido por 35, 120 habitantes por quilômetro quadrado. Letra C, tranquilo. E a oito é um pouquinho mais dificuldade, quando o número estava muito grande, mas quando a pessoa ia fazer aqui, certo? Também dava certo. Seria o número de habitantes, no caso 1.080.000, sobre, essa regra desse tamanho, sobre 24.000. Dá para simplificar esse com esse. Densidade ia ser 1.080 dividido por 24. Aqui também daria 45 habitantes por quilômetro quadrado. Letra C. Letra C. Aqui eu tenho 9 e 10 para vocês. Certo? 9 e 10, deixa eu ver aqui. Se dá para colocar só em uma só aqui. Tá lá. 9 e 10 aqui para vocês fazerem. Né? Então, esse daí é o conteúdo mais simples da prova, né?
Zero não, a 9 é 10? Aí fizer, chegou aqui. Esse. Vamos olhar agora. O que eu acho mais interessante nessas questões é o seguinte, ó. Sem ler o enunciado, você elimina a D. Por que que você elimina a D? 60. 60 é maior que 10. O número aqui tem que ser menor. Não pode. Você elimina C. Por quê? Porque é 0,6. É menor que 1. Aí o enunciado, né, diz que é maior ou igual a 1. Então você elimina a C. Então fica C e D. Aí você só precisa contar as casas decimais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é menos 6. Então a resposta, letra B. Por que que foi menos 6? Porque partiu para a direita. Quando você parte para a esquerda, certo? O expoente é positivo. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente aqui poderia ter um 6. E o aluno achar que a resposta era a letra A. Certo? Então, letra B como resposta. O mesmo acontece na alternativa 10, na questão 10. 149,6 é maior que 10. Então, não pode ser a letra D de hipótese nenhuma. A alternativa B diz que é 14,96. Também não pode ser a alternativa. Então, a D e a B estão fora, certo? Então, agora você vai olhar só quantas casas decimais tem. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, 6, aí 7, 8. Onde tiver o expoente 8, é a alternativa correta, no caso, letra C. E a nossa saideira é a questão número 11. Para vocês fazerem. É bem simples, ela não é muito difícil, não. Não é a vez. Só a aluna conseguiu. E ali também. Ele também. Só que ele quer juntar as duas, né? Então ele quer 3 vezes 10 elevado a 5 mais 3 vezes 10 elevado a 5. Eu posso escrever aqui, ó, como eu tenho potência de base 10 iguais, né? Eu posso ter aqui, que é 2. Eu posso ter aqui 3 mais 2 vezes 10 elevado a 5, né? Por quê? Porque 10 elevado a 5, né? A potência de 10 elevado a 5 é o fator comum. Quando eu multiplicar isso aqui, eu tenho isso aqui. Quando eu multiplicar por esse aqui, eu tenho isso aqui, certo? Então, é fator comum, né? A base 10. Então, isso aqui é o mesmo que 3 mais 2, 5. Ou seja, 5 vezes 10 elevado a 5. Correto? Letra A. Saulo, entrou agora? Foi, Saulo? Primeira aula? Terceira? Ah, já teve. Ah, você entrou semana passada?
3 ou 4, assim. Sim. Saulo é da onde, Saulo? Aqui por perto? Soldado. Bom, 5 do IF. Já vai fazer valendo, Saulo, ou tá no 8º ano ainda? Sim, já tá no 9º, né? Perfeito. Pronto. Você dá uma revisada nas aulas, viu, Saulo? Você agora vai pegar aí todas as aulas desde o início. Essa daqui, daqui a pouco eu posto. Se eu não conseguir postar hoje, vai se der algum erro, aí eu posto amanhã para todos os vídeos, certo? Eu aconselho não só a Saulo, certo? Mas a todos que estão aqui nessa sala, a revisarem todas as aulas, tá certo? E a partir da próxima aula será a aula apenas de resolução de questão, certo? Vou preparar alguns simulados para vocês, onde vocês irão resolver e eu também irei resolver, tá certo? Que é para ficar gravadinho aí, para quando vocês tiverem dúvida de como é que resolve a questão, eu mostrar e servir até para que vocês possam ver diferentes maneiras, né? Porque vocês podem resolver de uma maneira e eu posso resolver de outra, certo? Então, quanto mais maneiras de solucionar uma questão, melhor para vocês, tá certo? Então, 8 horas. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje e que todos tenham uma ótima noite, certo? Tchau, tchau, boa noite.